Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo nesta nossa série Programar em C# e hoje vamos falar sobre funções. Ok, antes de mais queria relembrar que no vídeo passado nós corrigimos algo que fazia parte do ciclo while e do while, que foi basicamente este número que era 17 e passou a ser o 18, que era o que estava incorreto. E no vídeo passado eu ao mesmo tempo estava a corrigir algo e estava outra vez com algo incorreto, que foi basicamente não o número do vídeo, mas sim o título. Aqui tínhamos escrito o ciclo while e do while, o que é o incorreto, porque aqui era o vídeo break e continue. Como eu não vos quero confundir e como nada disto foi propositado, eu vou então tentar e ter mais atenção ao número do vídeo e depois sim ao título, ok? Portanto, este vídeo é o vídeo número 20 e trata-se sobre funções. Ok. Vamos então começar a explicar o que é uma função. Uma função é basicamente um pedaço de código organizado e reutilizável que é usado para executar uma única ação relacionada. As funções proporcionam uma melhor modularidade e um alto grau de reutilização de código. Ou seja, nós vamos estar a reutilizar código sempre que chamamos uma função. A mais importante de todas é que não é possível criar uma função dentro de uma outra. Ok. Antes de mais, queria também dizer que isto que nós temos usado em todos os vídeos é uma função. Uma função do tipo público. O público aqui é um modificador de acesso, que é algo que eu vou falar. Portanto, não é algo que precisam de se preocupar para já, mas é importante em saberem, e isso eu vou explicar. E depois o void é basicamente a dizer que nós não vamos retornar nada. Ou seja, void é vazio, não vai ser retornado nada. No próximo vídeo vamos falar sobre o return, que é basicamente nós vamos retornar algo nas nossas funções, e depois sim vamos falar sobre argumentos e sobre tipos de argumentos. Ok. Portanto, como eu já disse, não é possível criar funções dentro de outras funções, portanto nós temos que não escrever aqui dentro a nossa criação de função, mas sim fora. Ok. Vamos criar então uma função do tipo público, ou seja, começamos a escrever public. Depois, sem retornar nada, ou seja, nós não queremos retornar nada, apenas chamá-la e executá-la. Colocamos então o void e depois sim o nome da função, com parênteses, ou seja, temos que abrir e fechar parênteses e depois sim abrir e fechar chavetas para depois colocarmos o conteúdo lá dentro. Depois, mais tarde, quando falamos sobre argumentos, vocês vão perceber o porquê então dos parênteses, da abertura e do abrir e fechar parênteses. Ok. Vamos chamar então a função de dados pessoais, do qual eu vou chamar esta função e será impressos os meus dados pessoais. E vamos colocar então aqui 3console.writeLine, ou seja, vamos chamar 3 vezes a console. A função pertencente a essa classe, que é a função writeLine. E vamos escrever o seguinte: nome, Nelson Silva, que é o meu nome. Depois, vamos fazer o mesmo, mas para a questão da idade. Neste caso é 21. E depois, sim, por exemplo, para a nacionalidade. Que é portuguesa. Ok. Temos então a nossa primeira função já criada. Vamos apagar aqui estas librarias desnecessárias. E temos então, como eu já disse, a nossa primeira função criada desta nossa série. Portanto, dados pessoais. Ok. Agora, como eu já disse, a função serve para reutilizar código. Basicamente, se eu precisasse de mostrar estes dados pessoais várias vezes na execução da minha aplicação, eu teria que escrever várias vezes o mesmo código. Mas com as funções, com o uso de funções, eu não preciso fazer isso porque, como eu já disse, estou a reutilizar código. Ou seja, basicamente, apenas escrevo uma vez o meu código e depois posso chamar várias vezes esta mesma função. Ou seja, e como é que eu chamo uma função? Para isso, nós temos que chamar pelo nome. Já aqui voltamos para a função run, que é basicamente o que será executado, porque se nós executarmos a nossa aplicação, podemos ver que nada será impresso na linha de comandos. Temos apenas uma tela preta. O que nós temos que fazer é, então, chamar a função. Para isso, chamamos através do seu nome. Ou seja, como chamamos uma variável através do seu nome, as funções são de igual forma.
Mal começamos a escrever, podemos ver que já aparece aqui a função dados pessoais, que neste caso é público porque aparece aqui, e depois que também é pertencente à nossa classe, portanto já iria aparecer. Nossa classe funções. Depois é void, ou seja, não retorna nada, e vamos colocar apenas dados pessoais, e em vez de colocarmos 2 pontos, o que temos que fazer é abrir e fechar parênteses, tal como temos aqui, ok? Não se esqueçam que quando falamos de argumentos, vocês vão perceber o porquê dos parênteses. Ok. Agora o que vamos fazer é então executar o nosso pedaço de código e ver o que é que acontece. Temos então nome, Nelson Silva, idade 21, nacionalidade portuguesa. Ou seja, nós temos agora acesso a uma função. Como eu falei da reutilização de código, era basicamente se eu escrevesse aqui dados pessoais, novamente, ou seja, se eu fizesse 2 chamadas, a função iria imprimir 2 vezes, porque eu a chamei 2 vezes. Ou seja, Nelson Silva 2 vezes, a idade 2 vezes, nacionalidade 2 vezes. Ok. Portanto, eu espero agora que tenham percebido qual as vantagens de usar funções, que basicamente aqui em diante vamos usar várias funções para o nosso código, porque é das coisas que mais usamos quando estamos a trabalhar com uma linguagem tão inteligente como esta, neste caso o C#, e agora só tenho que esperar pelo dia da manhã para aprender a retornar dados em funções, e depois sim, nos próximos vídeos vamos falar sobre argumentos e tipos de argumentos. Portanto, não percam o vídeo da manhã e happy coding!